Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a queda do espírito e gravidade quântica in loop, ou Quantum Loop Gravity em inglês. Duas visões, dois assuntos aparentemente não relacionados, que não tem nada a ver um com o outro. Um assunto advindo de uma intuição, uma altíssima intuição, Pietro Baldi, tópico dos problemas últimos da nossa existência, envolvendo Deus, a nossa criação, nossa evolução, o fenômeno da queda, das dimensões, e o outro, um assunto tratado pela vanguarda da cosmologia, na tentativa de criar uma teoria que unifique relatividade geral com mecânica quântica, obtendo assim uma teoria unificada no campo da física. Então, o que pode ter? Como essas duas coisas podem estar relacionadas entre si? Bom, à primeira vista, a pessoa não consegue ver nada, Aparentemente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. São assuntos, um é da ciência, outro é tópico de religião, ou espiritualidade, e essas coisas não se conversam. Nós estamos acostumados a observar as coisas dessa maneira. E se alguém tenta fazer alguma conexão, geralmente cai-se em contradição. A gente vê muitos exercícios, muitas tentativas de serem feitas essa unificação entre os polos. E, geralmente, devido ao baixo grau de visão de quem tenta fazer isso, dos grupos, você não consegue chegar numa unificação plena da coisa. E, em alguns casos, você até cai em delírios, o que levou muitas pessoas a reforçarem a própria visão moderna de que a melhor coisa é deixar tudo separado e tudo sempre será separado. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que aderindo a essa mentalidade dualística, puramente dualística, do todo, de nossas vidas, dos fenômenos, a gente também não está chegando em lugar nenhum. Inclusive, basta, para buscar coisas interessantes no YouTube, eu abro, eu vejo um monte de absurdos, um monte de tragédia, notícias trágicas que vão pipocando cada vez mais. Então, parece que a modernidade não trouxe muitas coisas boas, não está nos ajudando a sair desse lodaçal. Então, eu escrevi um texto no dia 26 de outubro de 2022, já vai fazer um ano que eu escrevi esse texto lá no meu blog, justamente intitulado Queda do Espírito e Gravidade Quântica in Loop. Então vejam só, eu vou mostrar aqui em linhas gerais o que foi desenvolvido nesse texto para ficar melhor compreendido qual é a relação entre essas duas coisas aparentemente díspares por completo. Então, logo no começo eu já peguei uma frase que eu coloquei de uma referência para mostrar como a gente está chegando, quanto mais o mundo avança para uma verdade unificada, mais isso está coincidindo com a visão trazida por Pietro Baldi há quase um século. Olha só, abre aspas, o preço conceitual pago para entender a teoria da gravidade quântica em loop é a renúncia à ideia do espaço e tempo como estruturas gerais para enquadrar o mundo. Quer dizer,
O que está sendo dito aqui é que se alguém quiser entender essa teoria da vanguarda da ciência cosmológica, é necessário que essa pessoa tire, né, da sua mente a ideia de que espaço e tempo vão ser a base, né, são a base sólida, absoluta, para que a gente possa descrever as coisas do mundo e do universo. Isso aqui é uma demolição completa de tudo que a gente tem hoje, né? Todas as nossas teorias econômicas, a forma do ser humano perceber as coisas, sentir, atuar, né? Todas as tecnologias, né? Toda a ciência que é feita e a tecnologia que é um filhote dessa ciência, ela é apoiada na ideia de espaço e tempo como estruturas, as estruturas mais importantes, fundamentais, que são usadas para derivar todo o restante que existe, né? E ele está falando justamente que para a gente compreender essa teoria, a gente precisa tirar isso da cabeça. Não é falar que não existe espaço e tempo, mas dizer que eles não têm uma substancialidade. De certa maneira, está sendo dito que espaço e tempo seriam mais manifestações degradadas de algo mais profundo. Daí, se nós formos na Grande Síntese, capítulo 35, que fala sobre a evolução das dimensões e a lei dos limites dimensionais, vejam o que a sua voz diz. Falando para a humanidade, né? Vosso conceito de um espaço e de um tempo absolutos, universais, sempre iguais a si mesmos, corresponde a uma orientação puramente metafísica. Ou seja, que não tem, na verdade, uma concretude total, que inconscientemente matemáticos e físicos introduziram em suas equações. Esse ponto de partida, totalmente arbitrário, vos levou a conclusões erradas, colocando-vos diante de fenômenos que se transformam em enigmas, e impondo-vos contradições sem saída, lançando-vos em conflitos insanáveis, cercando-vos de todos os lados com mistério. Na realidade, somente encontrais, como vos disse, um tempo e um espaço relativos, cujo valor não ultrapassa o sistema a que dizem respeito. Veja, tempo e espaço relativos, teoria da relatividade, né? Para você absolutizar, né? Colocar a velocidade da luz como absoluto, conforme é constatável, você precisa distorcer o espaço e tempo, né? Então, espaço e tempo não apenas não são absolutos, mas como eles estão relacionados entre si, e eles apresentam uma curvatura. Então, quando isso foi escrito, né, em 1932, 33, por Baldi, foi transcrito por ele, a teoria da relatividade já tinha sido divulgada, mas não era conhecida nos meios sociais, né, estava restrito à comunidade acadêmica. Então, não era algo de conhecimento das pessoas comuns, como Pietro Baldi era, né? Ele não era cientista, né? Ele era um simples professor ginasial, apesar de um homem muito inteligente e culto, ele não era uma pessoa do meio acadêmico. No entanto, ele trouxe não apenas uma revelação, mas como ele colocou, foi muito além do que a ciência já era capaz de ir. Quer dizer, ele pegou uma coisa que estava sendo descoberta pelo meio acadêmico, só que ele já levou até as últimas conclusões. Ou melhor, a sua voz já levou até as últimas conclusões, colocando um ponto final e falando o que tudo isso significa, apontando para um universo muito maior do que esse. Então, sempre que a gente assume uma coisa e a gente desenvolve, né, a gente tem as nossas premissas e desenvolve teorias apoiadas nessa premissa, a gente pode avançar até um determinado ponto.
esse ponto é justamente aquele em que a gente não consegue mais descrever outras coisas, né, a não ser que a gente mude de paradigma, axioma, de premissa. Nossos tempos são esses tempos. E daí, continuando aqui, né, a gente tem aqui uma figura, né, uma ilustração dessa teoria, e aqui vamos fazer um exercício de leigos, né? Eu, como vocês, sou um leigo no assunto, eu não sou especialista, mas eu consigo perceber os aspectos em profundidade. Então, ele fala basicamente aqui, né? Existiu um período de inflação do espaço-tempo, né? Após o Big Bang, e uma pré-inflação. E quando teve esse início, né, ele fala aqui em bounce, que seria um quicar, e aqui a gente teria todo o universo seria regido por uma geometria quântica. E daí você tem uma fase pré-quicação do universo, né? Quer dizer, seria uma fase que antecede a criação desse universo que a gente conhece. Isso é o que a teoria fala de modo geral. Bom, daí a gente eu fui desenvolvendo o texto, né? E eu falo muito sobre a física teórica. Como vocês sabem, a física teórica é um ramo muito recente da nossa ciência. Se voltar a 200, 300 anos atrás, a gente tinha a física experimental, né? Todo o bom cientista, né, o físico, o químico e todos os seus derivados, né, os outros ramos, para ser considerado um cientista de verdade, era preciso que fosse um cientista empírico, né, baseado em mensurações, né, em questões, coisas que eu pudesse ponderar, mensurar, quantificar. Então, a ciência, até início, década de 20, década de 30 do século passado, era baseado no empirismo. O físico era um físico experimental. A teoria que ele elaborava era baseado nessa mensuração, nesse empirismo. E o que acontece, que é muito curioso, é que quando a física quântica despontou, a relatividade, e a gente foi avançando, a comunidade foi percebendo que não era mais possível trabalhar com coisas mensuráveis se desejasse avançar no campo da física. E daí começou a brotar esse campo da física teórica. É uma física no qual você vai especulando para construir aspectos da realidade que não podem ser mensurados, né? Eles até tentam ver os efeitos últimos dessas elucubrações, mas a coisa em si mesmo não pode ser colocada em laboratório. Então a gente está falando de algo que escapa às dimensões de espaço e tempo, né? Logo, não tem sentido, né, colocar matéria e energia. Se não tem matéria ou energia, não é real, não é mais uma conclusão muito madura, até mesmo do ponto de vista científico. Então, a física teórica, ela é um ramo muito jovem na história da ciência, mas ela aponta justamente para essa questão do espírito. Por quê? O reino do espírito, né, da consciência, ele se manifesta no palco do espaço-tempo, mas a sua morada original não é o espaço-tempo. Quando uma coisa é causada, né, quando eu penso em construir alguma coisa, antes de eu me movimentar, antes de eu concretizar essa obra, né, eu concebo ela na minha mente. E isso é interessante, porque tudo isso é feito num domínio não espacial, não temporal. Então, o que estaria ocorrendo aqui, né?
Daí a gente vai desenvolvendo várias coisas, né? A gente pode ir seguindo a história da ciência. Aí você pega, né, até o fim do século passado, toda a ciência era apoiada nessa ideia de espaço e tempo. E daí veio Einstein com a teoria geral da relatividade para destronar o espaço e tempo, né? A ciência continuou usando esses dois parâmetros para nortear a realidade, mas eles não eram mais algo absoluto. O que hoje em dia a gente está vendo na ciência é que não só espaço e tempo não são absolutos, são relativos, como já se sabe, mas eles também não são fundamentais, né? A essência da realidade, com R maiúsculo, ela não é espaço e tempo, né? Essas são dimensões degradadas ou derivadas de algumas dimensões superiores a elas. E isso vai completamente de acordo com tudo que a gente vê na revelação da sua voz na grande síntese. Então, a gente vai percebendo, né, aqui nesse texto eu vou construindo toda essa ideia, né, de maneira geral, do que representa, né, o princípio da indeterminação, né, de Heisenberg, a equação do colapso da função onda, e daí a gente vai chegando na coisa. Mas, feito tudo isso, né, vamos chegar ao que interessa. Né, vamos definir essa tal de gravidade quântica em loop. Eu peguei isso aqui lá da Wikipédia. Então, a gravidade quântica em loop, deixa eu ver se eu não tenho tradução aqui, é uma teoria no qual a gravidade quântica visa fundir a mecânica quântica com a relatividade geral, incorporando o modelo padrão, né, no framework, né, na plataforma, na base estabelecida para o caso de gravidade quântica pura. Como uma teoria, a teoria da gravidade quântica em loop postula que a estrutura do espaço e do tempo é composta de loops finitos entrelaçados num tecido, né, extremamente fino, né, refinado. Daí, blá blá blá, chega no final e fala, consequentemente, não apenas a matéria, mas o próprio espaço, eles preferem uma estrutura atômica, né? Em linhas gerais, isso é o que está sendo dito por essa teoria aqui. Daí, nós, né, aqui como leigos, mas creio eu intuitivos, a gente pode tirar algumas conclusões substanciais baseadas nisso. Conclusões não acadêmicas, mas substanciais. Primeira conclusão. A gente percebe que essa teoria tem a intenção, né, a pessoa tem essa é o objetivo da teoria, né? Não que ela vá fazer isso, mas o objetivo, a intenção dela é fazer isso. Fundir duas coisas que são aparentemente opostas, mecânica quântica e relatividade geral. Isso vai totalmente de acordo com uma cosmovisão monística, que busca fundir coisas que são aparentemente díspares, né? Esquerda com direita, conservadorismo com liberalismo, religião com ciência, homem, mulher, grupos distintos, né? E por aí vai, né? Oriente com Ocidente, blá blá blá. Ela visa fazer essa fusão. Então, nesse aspecto só em si, a gente já pode falar que essa teoria tem um dos princípios monísticos. Segundo ponto, que a gente pode tirar também do que é apresentado no texto. De acordo com essa teoria, a estrutura de espaço-tempo seria composta de loops, né? Coisas que se repetem infinitas.
e a menor dimensão é a escala de Planck, né? Então ela seria composta de vários redemoinhos, podemos falar assim, que são finitos, né? Terceiro ponto, uma conclusão não definitiva, né, é que matéria e espaço, que é a dimensão característica da matéria, né, para eu ter matéria, ela precisa ocupar um volume. Volume é a dimensão espacial. Então, a matéria e o espaço, elas se manifestam através de uma estrutura atômica. Ou melhor, eles preferem uma estrutura atômica para manifestação. Isso também a gente pode tirar lendo o que nos é apresentado pela academia. Então, essas três coisas aqui. Então, fusão, os dois, uma estrutura de loops, né, que são, então, na escala subatômica, e também que tanto matéria quanto espaço, elas preferem se manifestar no âmbito quântico, né? Essa é a preferência deles. Daí, para a gente fazer essa fusão, né, que é o nosso primeiro ponto, as pessoas precisam demolir os conceitos que têm de espaço e tempo. Espaço e tempo a gente vê como coisas imutáveis, né? O tempo é rígido, linear e se propaga a velocidade constante, e o espaço é um palco fixo, né? Não é isso mais o que se tem hoje em dia. Daí, mais interessante, vamos pegar as palavras do pessoal que está trabalhando no campo, né? Para a gente ter alguma fundamentação aqui sólida e não ficar viajando na maionese. Então, pega o que o físico Carlo Rovelli, que trabalha com isso há anos, né, diz. Segundo o físico italiano Carlo Rovelli, a teoria da gravidade quântica em loop reconhece que nós precisamos mudar nossa noção de tempo e espaço para entender a física dos primórdios do universo e de dentro dos buracos negros. Ou seja, os conceitos de tempo e espaço simplesmente não existem para esta teoria. Então, veja só, está sendo demolido a coisa que usou para construir todo o nosso mundo de hoje em dia. Não sei se vocês perceberem, isso é o que está sendo dito. Daí a gente pensa, nossa, o que isso tem a ver, né, com o balde, a sua voz? Aí eu pego o capítulo 36 da Great Sins, a gente pode ver uma coisa interessante. Olha só, Gênese do espaço e do tempo. Assim como são infinitas as fases evolutivas, também são infinitas as respectivas dimensões. Eis como nosso olhar pode superar o tempo e o espaço, que são apenas duas dimensões contíguas, dentre as infinitas dimensões sucessivas. Falaremos a respeito das mais próximas ao vosso concebível, né, correspondente às várias fases de evolução, a fim de chegar à conclusão, antecipada aqui por mim, sua voz, de que também o devenir das dimensões é cíclica. Quer dizer, até mesmo a progressão dessas dimensões, ela obedece a uma periodicidade. E daí a nossa mente começa a ficar confusa, né? Porque imagina, a gente percebe a periodicidade de alguma coisa, né, material ao longo do tempo. A gente pode até conceber a periodicidade de uma ideia, né, de uma corrente de pensamento. Mas e coisas que vão além do pensamento, né? Seria coisas do superconsciente e além, e do subespacial e aquém. Como é que a gente vai perceber essa periodicidade? Isso está realmente muito além da nossa capacidade. Mesmo nós aqui, mais intuitivos, isso está para além das nossas faculdades. No entanto, sua voz já veio antecipar os tempos e apresentar essa revelação. Daí, blá, 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 e ela fala, cada dimensão é um período que se reagrupa em períodos trifásicos maiores.
Mas futuramente aqui eu pretendo falar nisso em maior detalhe, né? Mas a gente pode entender de uma forma isso aqui. Pensa só no espaço, né? O espaço a gente pode ver no nosso universo como uma única dimensão. E ela é composta de dimensões, 3 dimensões menores, né? De certa forma. É a linha, a superfície e daí o volume, que nessa terceira a gente chega nessa dimensão que engloba as outras duas, né? Dimensão 1D, né, linear, dimensão de superfície, 2D, e dimensão espacial, 3D. Então, na verdade, quando na grande síntese a gente diz que os universos têm 3 dimensões, o nosso consequentemente possui, não é as 3 dimensões espaciais, é a dimensão espaço que possui essas 3, né? Possui 1D, 2D e 3D, né? O 3D englobaria todas as anteriores, formando uma só. Dimensão espacial, dimensão do tempo e dimensão da consciência. A dimensão do tempo e da consciência seriam duas dimensões que fazem parte de outra tríade, que é a tríade conceitual, dimensional. O nosso universo é constituído, então, de espaço, tempo e consciência. Então, ele é tridimensional no sentido dimensional, não no sentido espacial, né? Nem espacial, nem conceitual, mas sim dimensional. Todos os universos são tridimensionais, no sentido dimensional do termo, não espacial. Nós estamos acostumados a ver dimensões em termos brutos, né, em termos físicos. Só que não é isso. O que é feito aqui por sua voz é fantástico. Ela generalizou o conceito de dimensionalidade. Quer dizer, as dimensões a gente nem consegue imaginar o que seria as outras dimensões acima, né, além de nós, e as dimensões aquém de nós. A gente não consegue imaginar isso. Mas isso já serve, né, vai servir de base, eu tenho certeza aqui disso, de uma metateoria futura que a ciência vai desenvolver, quando a ciência se tornar ciência do espírito, para explicar toda a evolução do universal, como ao sistema. Então, aqui a gente tem as grandes linhas gerais sendo esboçadas. E é dever nosso aqui começar a casar isso com o que a gente desenvolveu até hoje. E ver o que a ciência, para onde a ciência caminha, e começar a fazer esse encaixe. Esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos meses, anos, né? Trabalho, obviamente, não valorizado pelo nosso mundo acadêmico, pela sociedade em geral. Bom, prosseguindo, né? A dimensão infinita, que compreende todas as menores, é precisamente a evolução. Olha só, isso aqui isso é fantástico. O que está sendo dito aqui é que a dimensão infinita, né, que engloba todas as outras, é a evolução. Quer dizer, a evolução ela é algo que atravessa todas as dimensões possíveis, ou seja, ela está presente em cada nível. Daí a gente começa a pensar, poxa, mas e nos universos onde não existe a dimensão tempo, né? Ainda não chegamos a ela, e nos universos onde a dimensão tempo foi superada, que daí você também não teria tempo. A gente pode ver de uma seguinte forma. Nos universos pré-dimensão tempo, essa dimensão característica da fase beta, né, energia, que é o tempo, ela está em estado potencial. E nos universos superiores espirituais, a dimensão tempo foi superada por completo, então ela virou um germe. Ainda assim é difícil perceber isso, né? A mente racional nunca vai conseguir compreender, mas a gente pode dizer que existe um tempo universal e um tempo
nosso aqui, do nosso universo. E o tempo universal, ele não estaria preso à fase beta, mas ele atravessaria todas as infinitas fases evolutivas do antissistema. Então, quando se fala nisso, quando a gente muda, né, o conceito de tempo, a gente poderia se apoiar num tempo universal, que até hoje nem a ciência nem nós aqui compreendemos o que isso seja conscientemente. Mas a sua voz já colocou uma pista. E daí, eu falo aqui, né, sobre essas questões das dimensões e elas, as próprias dimensões, elas estão sujeitas a nascer e morrer. Quer dizer, tudo que nasce morre. Então, se eu nasce matéria, nasce a dimensão que mede a matéria, que é espaço. Se nasce a energia, nasce simultaneamente, concomitantemente, a dimensão que mede a energia, que é o tempo. Se nasce a razão, né, a consciência racional, nossa consciência, isso, vai nascer a dimensão consciencial, né, que mede o pensamento. Melhor dizendo, se nasce a mente racional, vai nascer a dimensão que é a mensura, que é a dimensão da consciência. Né? Se nasce a intuição, daí a gente teria a superconsciência, por aí vai. Então, existem leis superiores que estão guiando todo esse nascer e morrer. E daí a gente pode se perguntar por que existe essa transformação. Daí, eu vou falando aqui, né, muitas coisas a respeito. Né? Então, em linhas gerais, eu vou desenvolvendo essa ideia de que existe uma sucessão nisso aqui. Então, tudo que muda está sujeito a uma lei. Se algo está mudando, quer dizer que existe uma lei superior que faz com que esse algo mude. Então, se as dimensões nascem e morrem, existe uma lei superior que governa o transformismo dessas dimensões. A gente estava acostumado a ver a própria lei nas dimensões, mas o que está sendo dito é que existe algo superior que está mudando, né? Está transformando essas próprias dimensões. Né? Só aí que é bem abstrato, gente. Então é uma coisa que você tem que ficar namorando com essa ideia por anos da sua vida para começar a ficar mais claro. Eu venho fazendo isso há mais de uma década. E é bem interessante quando você começa a ver coisas do mundo, né? E sob esse prisma. É muito interessante. Né? Bom, daí, como esse tópico é muito vasto, né, muito profundo, eu vou deixar para o segundo vídeo para a gente continuar desenvolvendo essa ideia. Né? O que eu convido vocês a fazer é verem, né, esse texto, lerem esses primeiros trechos que eu apresentei, verem o que eu falei aqui para ver o próximo vídeo e a gente seguir em frente. Senão, vai dar ruim. Né? É uma coisa realmente que exige uma visão abstrata das coisas. Bom, a gente se vê na próxima. Até lá, gente.